E aí agora vem a última parte da RDC, que é a parte que diz respeito à documentação. E o que é que a legislação fala sobre documentação? Ela fala que os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. E esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária quando requerido. Ou seja, o manual de boas práticas não deve ser feito e guardado. Ele deve ficar acessível, disponível para a equipe consultar sempre que necessário. Por isso que o público-alvo do Manual de Boas Práticas são os manipuladores de alimentos. Então, ele tem que ser escrito de forma de fácil assimilação e de fácil entendimento para a equipe que produz alimentos no serviço de alimentação. Tá certo? Ele deve ser escrito para esse público e ficar disponível para ele. Tá bom? E os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações, de todas as operações que são o objetivo da escrita do POP, tá certo? E deve conter, além das instruções na sequência, deve conter a frequência em que deve ser executado, deve estar lá especificando o nome da pessoa que vai fazer esse serviço, o cargo da pessoa que vai fazer essa atividade, né? E a função dos responsáveis aí pelas atividades. Além disso, esses documentos, eles devem ser aprovados pelo responsável técnico, eles devem ser datados e eles devem ser assinados pelo responsável do estabelecimento, certo? E todos os registros, aquelas planilhas em que a gente registra a temperatura, registra a higienização da caixa d'água, certo? Essas planilhas registram o recebimento, essas planilhas, elas devem ser mantidas arquivadas por, no mínimo, 30 dias, contados a partir da data de preparo do alimento. Eu recomendo que seja guardada por mais tempo. Como a vigilância sanitária pode vir visitar o local, ou mediante uma denúncia, ou anualmente, então eu recomendo que você guarde aí esses registros por até 6 meses ou 1 ano. Por quê? Porque você não sabe o dia que a vigilância vai vir, ela pode vir e ela vai ver que você mantém esses registros de forma aí regular, certo? É um documento de qualquer forma, então eu recomendo que você mantenha por mais tempo, mas a RDC diz que você deve manter por até 30 dias, tá certo? Além disso, os serviços de alimentação, eles devem implementar os procedimentos operacionais padronizados relacionados aos seguintes itens. Olha só, a RDC 216, ela exige, no mínimo, esses 4 procedimentos operacionais padronizados, que é o POP de higienização de instalações, equipamentos e móveis, o POP de controle integrado de vetores e pragas, o POP de higienização do reservatório de água e o POP de higiene e saúde dos manipuladores. Eu costumo recomendar que, por exemplo, esse POP de higiene das instalações, equipamentos e móveis, que você desmembre ele em POPs para cada setor, certo? Então, cada setor tem o seu POP de higienização de instalações, equipamentos e móveis. Por quê? E fica lá naquele setor. Porque aquela equipe que vai ser responsável por aquele processo, fica mais fácil para ela visualizar, né? E verificar lá os procedimentos, certo? POP de controles integrados de vetores e pragas, POPs de higienização de reservatórios e POP de higiene e saúde dos manipuladores. Esses são os 4 POP, o mínimo que é exigido pela legislação, mas muitas vezes o estabelecimento vai precisar de outros POPs, outros procedimentos operacionais, para manter os procedimentos de boas práticas, né, em funcionamento. Como, por exemplo, um dos POPs que eu recomendo que seja feito é o POP de recebimento de mercadoria. Tá certo? Então, por quê? Porque muitos serviços de alimentação, principalmente os serviços menores, não existe um profissional específico para fazer o recebimento, que você possa treinar, capacitar e vai ser sempre ele que vai receber. Muitas vezes é qualquer pessoa da equipe que na hora está menos ocupado para ir lá receber a mercadoria. Então, é interessante que exista um POP específico para isso, para quê? Para que ele possa ser consultado por qualquer pessoa que vai fazer o recebimento, e para que esse recebimento seja padronizado, seja uma operação padronizada. Para tanto, eu preciso estabelecer um procedimento operacional padronizado, um POP, que é a instrução sequencial, tá certo? De como aquela atividade deve ser feita. Tá?
Os POPs referentes às operações de higienização das instalações e equipamentos imóveis devem conter as seguintes informações. E aí, aqui ele vai explicar, né, como é que deve ser feito aí esses POPs. E aí ele diz que ele deve ter a natureza da superfície a ser higienizada, o método de higienização que deve ser aplicado, qual o princípio ativo do produto que você vai utilizar e a concentração que você vai utilizar, qual o tempo que você vai deixar aquele produto em contato com a superfície, certo? Qual é a temperatura que essa higienização vai ser feita, tá? E o POP também deve contemplar até o desmonte do equipamento, se for preciso fazer a desmontagem para poder fazer a limpeza, tá certo? Os POPs relacionados ao controle integrado de vetores e pragas devem contemplar as medidas preventivas e as medidas corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação dos vetores e pragas, tá certo? E no caso da adoção de controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução do serviço que a empresa que faz o serviço, que é especializada, fornece. Ela fornece um documento explicando o que foi feito, que produto foi utilizado, com base em qual legislação, e esses documentos devem ser anexados a esse POP de controle integrado de vetores e pragas, certo? Quanto ao POP de higienização do reservatório de água, eles devem especificar as informações constantes, certo? Que estão lá no item 4.11.5, certo? Que falam sobre a higienização do reservatório de água. E mesmo quando realizada por empresa terceirizada, esse POP deve estar lá, deve ser feito, e nesse caso deve ser apresentado o certificado de execução do serviço, que deve ser anexado a esse POP, tá bom? Quanto ao POP relacionado à higiene e saúde dos manipuladores, esse POP deve contemplar as etapas, a frequência e os princípios ativos utilizados na lavagem das mãos, na antisepsia das mãos, assim como as medidas adotadas nos casos em que os manipuladores apresentam lesão, se eles machucarem, por exemplo, se cortarem. O que é que deve ser feito? Então, o POP deve especificar o que deve ser feito. No caso de sintomas de enfermidades ou suspeita de problemas de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento, ou até comprometer a atividade do profissional em si, a segurança dele. Então, deve-se especificar também quais são os exames aos quais os manipuladores de alimentos devem ser submetidos, com base na legislação, né, do Ministério do Trabalho, e se existir uma legislação estadual ou municipal que especifique alguns exames, como no caso do Estado da Paraíba, a Lei de Qualidade Alimentar exige alguns exames também, tá certo? Então, esses exames, eles devem constar nesse POP, certo? Assim como a periodicidade e a execução. Também deve constar nesse POP de higiene e saúde dos manipuladores o programa de capacitação dos manipuladores em higiene. Então, esse programa deve ser determinada a carga horária, o conteúdo programático, a frequência de realização desse treinamento, certo? E isso deve ser mantido arquivado, o registro de participação nominal, a frequência, né, de todos os funcionários que participaram, tá certo? Então, tudo isso deve estar presente aí no POP de higiene e saúde dos manipuladores. Quanto à responsabilidade técnica do serviço de alimentação, certo? O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos, ele deve ser o proprietário ou um funcionário designado para esse fim, certo? E aí tanto o proprietário como o funcionário, eles devem ser devidamente capacitados, sem prejuízo dos casos onde há previsão legal para responsabilidade técnica, tá certo? E aí o responsável, ele deve ser capacitado, o curso de capacitação ao qual ele deve se submeter deve abordar, no mínimo, os seguintes temas: contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica de alimentos e boas práticas, tá certo? Então, não pode esquecer aí que o responsável técnico, ele deve comprovadamente ter se submetido a um curso que aborde, no mínimo, esses seguintes temas. A legislação não exige aí uma carga horária mínima, mas exige que seja feito
o responsável técnico tenha conhecimento nesses 4 temas, tá certo? E aí, quanto ao treinamento para manipuladores de alimentos, certo? Ele deve ser feito, né, em relação a esses temas também, que são quais temas? Contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos e manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, tá certo? Então, esse é o conteúdo que é visto, que nós lemos aqui juntos e interpretamos a RDC 216. Então, vocês estão vendo que todo o conteúdo visto, todos os procedimentos estabelecidos pela RDC 216 são procedimentos similares àqueles que nós vimos como critérios de segurança em todas as etapas de produção. Então, se a gente respeitar os critérios de segurança, nós estamos respeitando já os procedimentos de boas práticas, tá certo? E aí foi importante também conhecer os tipos de perigos, porque quando a gente lê as normas de boas práticas, a gente entende cada um desses procedimentos, porque a gente entende qual é o tipo de perigo que está sendo prevenido quando eu cumpro essas boas práticas, tá bom? Bons estudos, mantenham aí a RDC 216 sempre lendo, sempre se atualizando, porque é importante produzir um alimento seguro. E a atuação do manipulador dos alimentos é essencial, certo? Para a qualidade de vida, para promover um alimento que, de fato, promova prazer, promova saúde para o cliente, tá certo? E não promova doenças. Então, bons estudos, bom trabalho e até a próxima.